Salve, meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, é com muita alegria que venho através deste canal Cristo Salva dizer que é com muita alegria que eu estou aqui falando do amor de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é uma palavra que ela sara, ela cura, ela liberta, ela vai mais além, porque ela transforma o homem. Eu quero aqui de coração agradecer a todos que estão inscritos no canal Cristo Salva e que chuva de bênçãos sem medida caia na sua vida em nome de Jesus. Meus amados, hoje nós vamos falar de um assunto e um tema aqui do canal Cristo Salva pelo YouTube do Ceará para todo o Brasil. Nós vamos falar um tema muito importante. Esse tema que nós vamos falar, ele é um tema que serve para mim, serve para você, porque é um tema que vai falar sobre os casais, vai falar também sobre os namorados, dentro do contexto bíblico. Não meu, porque meu não sai nada, eu sou apenas um porta-voz de Cristo. Mas eu estou aqui para ensinar o que a santa e gloriosa palavra do Senhor, ela fala para mim e fala para você. O nosso tema hoje, da nossa mensagem hoje, é um tema de ensinamento. O canal Cristo Salva também, ele serve também para ensinar, para aprimorar a vida do cristão. Nosso tema hoje é padrões de moralidade sexual. Quando nós falamos em padrões, nós falamos também em padrões bíblicos. Quando falamos em padrões, falamos em conceito. E quando falamos em moralidade, falamos em moral. E quando falamos sexual, falamos sobre o lado sexual, o lado do sexo, onde Deus, ele deixou isso para nós. O sexo, ele é uma coisa normal. Mas diante de Deus, diante da palavra, tem que seguir padrões de moralidade. Tem que seguir lei moral sexual. Então aqui diante desse texto, é importante a gente saber, como cristão, a gente saber o que devemos estar atento sobre as tentações que existem aí, dentro do contexto da moralidade sexual. Então devemos seguir padrões de moralidade sexual. Isso serve para mim, vai servir para você. Porque hoje nós estamos rodeados aí de tentações. A gente costuma sempre ver aí as pessoas falar, e tem até um ditado que diz: a carne ela é fraca. Realmente é verdade. Nós vivemos entre um combate, um conflito entre a carne e o espírito. Mas eu garanto uma coisa para você, meu amigo, minha amiga que estiver me ouvindo, eu garanto para você que se você estiver espiritualmente cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai sair do padrão da moralidade sexual. A Bíblia vai garantir isso. Você pega a sua Bíblia e vai abrir em Hebreus, capítulo 13, versos 4. Vamos ver o que a palavra do Senhor, ela vai falar para mim e para você sobre esse assunto. Ele é um assunto que muitas vezes as pessoas até não querem nem falar, porque fere muitas vezes a própria carne. Porque a carne da gente, ela quer ter liberdade.
A carne nossa, ela quer ter prazeres da vida que o mundo oferece. É muito bom, é ótimo, o sexo é prazeroso. Mas o sexo nós temos que entender que tem que ser feito com responsabilidade. A Bíblia ela vai dizer isso para mim e para você como cristão. Mas nos dias de hoje estamos vendo, meu Deus, notícias aí no mundo cristão. As pessoas se escandalizando. As pessoas que conhecem a palavra de Deus estão sem temor. Estão sem intimidade de Deus. Estão passando por cima dos padrões bíblicos. Mas por que isso está existindo? Por que isso existe? Será que é falta apenas de sentar num banco de uma igreja e botar uma Bíblia no braço e dizer eu sou crente? Será que é por isso que está acontecendo isso? Ou será você que está me ouvindo? Será, imagine aí, será que o povo não está se enganando? Pensando, entrando só numa igreja e dizer eu estou salvo? Meus amados, temos que entender uma coisa. Quando nós servimos ao Senhor, nós temos que servir em espírito e em verdade. A palavra ela vai dizer isso. Para que as coisas do mal não cheguem perto de nós, perto de mim, perto de você. Eu estava vendo há pouco tempo aí, estava vendo nas redes sociais. Eu não vou dizer o nome aqui por questão de ética, mas que um pastor estava usando. Eu não vou nem dizer que é pastor, porque o pastor ele não faz isso. Mas ele estava se dizendo que era pastor e usando aí as irmãs, cometendo escândalo dentro da igreja. Meu Deus, onde vamos parar? Por que isso está existindo? Mas é justamente porque hoje em dia, meus amados, não vou dizer todas, mas a maioria das igrejas estão pregando só um Deus de bênção, Deus de prosperidade, mas não prega o Deus de exortação, um Deus de autoridade. Não estão pregando isso, a realidade é essa. Estão fechando os olhos. Como é que as pessoas vão aprender o correto se não existe um ensinamento bíblico? Onde vamos parar? Precisamos acender a luz, e essa luz é justamente os padrões bíblicos que Deus ensinou e deixou aqui na terra. Agora, o mais interessante que eu acho que quando acontece um escândalo dentro da igreja, isso é muito triste, porque pessoas que são novos, convertidos, tiram isso aí como exemplo. Você sabia disso, você que está me ouvindo? Porque as pessoas, muitas vezes, além de focar em Jesus, ela foca em você, foca em mim. Olha a vida desse irmão, olha a vida dessa irmã. Mesmo em dificuldade, mas ela está rindo. Mesmo em dificuldade, ele está rindo. Mesmo em dificuldade, ele está pregando o amor de Deus. Isso está desaparecendo nas igrejas, meus amados. Está desaparecendo. Precisamos mais exortação, mais doutrina, ensinamento correto. Que nem o povo diz, um povo de antigamente, né, dizia, precisamos de chicote, mas o chicote não é chicote de bater não, é chicote da palavra do Senhor, é de chamar a atenção do povo de Deus, é de ensinamento correto. O povo está precisando disso. Muitas igrejas hoje não tem mais nem escola bíblica. Precisamos, meus amados. O reino de Deus tem que ter escola bíblica, aquela escola de ensinamento. É onde eu e você podemos tirar uma dúvida de algo do Senhor. Amém? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Hoje nosso tema é padrões de moralidade sexual. Então, o nosso tema hoje é esse. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 13, versos 4.
Olha aí o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Somente até aqui o texto base para nós estudar sobre esse conhecimento dos padrões ou padrões de moralidade sexual. Meus amados, essa palavra aqui, ele já vem chamando a atenção minha e sua também. Ele vai fazendo um alerta aqui, Hebreus, ele diz: venerado seja entre todos os matrimônios. Ele vai dizendo venerado, amor. Que o amor seja entre o matrimônio e que tenha um leito. Leito, podemos dizer, uma cama sem mácula. Ou ele dizendo, um leito sem ódio, sem raiva. Um leito de amor, de carinho. Aí ele vem falando aqui também, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Olha, ele fala aqui em prostituição. Temos que entender uma coisa, que não é somente o adultério que se torna pecado. Não é só o adultério que Deus vai te julgar. Temos que entender que quando ele fala em prostituição, ele está falando geral. É um vídeo que você está assistindo, pornográfico. Isso é prostituição. É quando você está em meio de uma roda que está falando assuntos de prostituição. Isso aí também é prostituição. Mas ele vai mais além quando ele fala em adúlteros. Tudo isso aí vai ser julgado. Deus, ele não concorda com essas práticas. Por isso que o tema hoje nosso é padrões de moralidade sexual. O crente, o homem de Deus, o servo de Deus, ele tem que ter um padrão. Você não é qualquer um. Você tem que ter um padrão, porque a palavra ela fala isso para mim e para você. Eu sei que é muito difícil. É muito complicado no mundo que a gente vive, onde tem tentação. Para onde você olha, você vê uma tentação. Mas o que te faz diferente é que você tem o amor de Deus e sabe o que é certo e o que é errado. Mas para isso temos que se encher do Espírito Santo de Deus. O crente, antes de mais nada, precisa ser moral, ter moral e ser também, ter sua moral e sexualmente tem que ser puro. A palavra de Deus ela vai falar isso. Ele tem que ter uma pureza. A palavra puro se refere e significa livre de toda mácula da lascívia. Temos que aprender isso. A palavra de Deus ela ensina isso. Agora eu pergunto, meus amados, sabe o que é lascívia? É pregado por aí, é pregado em cultos de pregação. Mas muitos dizem, o que é lascívia? Lascívia refere-se a um comportamento desenfreado, de sensualidade excessiva e falta de pudor, sendo descrita como uma obra da carne. Gálatas 5,19 envolve a busca desenfreada por proezas de sexualidades, de impureza e também ignorando os padrões morais e divinos. Mas abra sua Bíblia aí, vamos ver uma coisa em Gálatas 5,19. Vamos ver o que, é que a palavra de Deus diz aí para nós. Gálatas 5,19, Gálatas 5,19. Vamos ver aqui uma coisa. A gente vai ver o que é que diz aqui sobre lascívia. Glória a Deus.
Gálatas, livro de Gálatas, 5:19. 5:19. Vamos ver o que a palavra de Deus, ela fala para mim e vai falar para você no livro de Gálatas. Vamos ver agora aqui o livro de Gálatas, 5:19. Vamos ver o que a palavra de Deus, ela vai falar para mim e vai falar para você. É importante quando a gente está tendo um estudo desse, é muito importante a gente também confirmar na Bíblia o que a palavra do Senhor, ela tem para falar comigo e para falar com você. Vamos abrir aqui em Gálatas. Vamos abrir aqui. 15:32 está bem aqui, Gálatas. Vamos ver o que a palavra do Senhor, ela vai falar para mim, vai falar para você. Bem pertinho aqui de Filipenses. Gálatas, perto de Hebreus. Mas vamos ver o que a palavra do Senhor, ela vai falar aqui para mim e para você. É muito importante. Pronto, Gálatas 5:19. Olha aí o que a palavra de Deus diz. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas e lascívia. Então, lascívia é tudo isso aqui que eu acabei de falar. São as obras da carne. Enquanto nós estivermos aqui, meu amado, vai existir isso. Vai existir essas obras da carne, que é a lascívia. Muitas vezes as pessoas pensam que lascívia é fornicação. É não, meu amado. Não é. Mas eu vou já chegar lá, vou já dizer o que é fornicação. Vamos já chegar lá. Mas vamos continuar aqui estudando sobre os padrões de moralidade sexual com a Bíblia Sagrada. Vamos ver o que ela diz. A palavra de Deus diz que esse termo de lascívia, ele se refere-se à abstenção de todos os atos e pensamentos que iniciam num desejo incompatíveis com a virginidade e a castidade, ou com os votos matrimoniais de pessoas. Refere-se também ao domínio próprio e à abstenção de qualquer atividade sexual que contamina a pureza da pessoa diante de Deus. Isso abrange controle do corpo em santificação e honra, e não em concupiscência. Este ensino das Escrituras é tanto para os solteiros como para os casados, no tocante ao ensino bíblico sobre a moral sexual. Olha aí, esse ensino aqui, meu amado, não é só para o casado. Não é só para o casado. Não é só para aquele que tem já um matrimônio, serve para os solteiros também. Então a palavra do Senhor aqui, ela está te guiando para um padrão correto que Deus manda. Então você veja que a lascívia, a fornicação, são quase duas coisas que andam junto, mas vamos ver. Muita gente pergunta assim, o que é fornicação, né? Muita gente já me perguntou isso aí. Mas fornicação é o ato sexual entre pessoas não casadas, frequentemente considerando imoralidade sexual ou pecado no contexto religioso. Fornicação é isso. Fornicação é quando há duas pessoas que não são casadas e que fazem a prática do sexo. Então fornicação é isso aí. E segundo a palavra de Deus, não é eu que estou dizendo, Deus ele não concorda com esse tipo de prática. Deus ele trabalha no correto. Ele trabalha no matrimônio. Amém? Mas vamos continuar nosso estudo aqui.
Vamos falar sobre a intimidade sexual. E aí, você sabe, biblicamente, o que é uma intimidade sexual? Vamos aprender agora. A intimidade sexual ela é limitada ao matrimônio. Somente nesta condição ela é aceita e é abençoada por Deus. Podemos ver isso em Gênesis 2, capítulo 2, versos 24. Mediante o casamento, o marido e a mulher tornam-se uma só carne, segundo a vontade de Deus. Os prazeres físicos e emocionais normais decorrentes do relacionamento conjugal e fiel são ordenadas por Deus e por Ele. Ele são honrados. Por isso, o casal ele é honrado. Quem fala isso não é eu, não é o irmão Moreira, é a palavra do Senhor. Lá em Gênesis, ele fala isso aí. Lá em Gênesis, ele diz isso para mim, diz para você. Esse é o padrão moral sexual que Deus ele ensina e que ele abençoa. Agora o mais interessante aqui é que ele fala aqui, o mais interessante, que a intimidade sexual, ela é limitada ao matrimônio. Aí eu te pergunto, irmão Moreira, mas é limitada ao matrimônio com essa limitação? Com essa limitação, quando você se casa, quando eu carrego essa aliança aqui, ó, com essa limitação, é justamente isso que nós lemos. É justamente isso que nós temos que entender. Que nós temos que levar o nosso casamento com uma seriedade, com um padrão bíblico, para que não haja a prostituição, para que não haja, como muitas vezes está acontecendo aí, que o pessoal diz, para que não haja a separação, a limitação, para que não haja também a enganação, para que não haja a traição. Então, Jesus aqui, ou vamos dizer Deus, né? A palavra do Senhor, ele fala justamente isso. Ele faz esse alerta. Meus amados, tem que ter limitação. Essa carne aqui ela tem que ser vencida. A gente tem que ter consciência nisso aqui. Então a palavra de Deus ela fala justamente isso aqui. Ela fala para mim e para você. Somente nesta condição ela é aceita e abençoada por Deus. Mediante o casamento de marido e mulher. Isso aqui nós já lemos. A honra que Deus dá. Mas vamos aqui agora falar sobre o adultério. O adultério, que é conhecido como traição. Aí é um caso mais sério. O adultério e fornicação, os desejos impuros e as paixões desgastantes ou desgastantes são pecados graves aos olhos de Deus, por serem transgressões da lei do amor. Êxodo 20, 14. A profanação do relacionamento conjugal, tais pecados são severamente condenados nas Escrituras. Provérbios 5.3 fala sobre isso aí. E colocam o culpado fora do reino de Deus. Romanos 1, 24, versos 20, Romanos 1, 24, até o versos 32. Ele fala isso aí. O adultério ele é um caso sério. Se todo mundo soubesse o que realmente é o adultério, não existia essas traições e essa separação que existe hoje. Meus amados, hoje é uma coisa tão séria que os relacionamentos estão durando pouco. Mas por que essa separação?
Porque está existindo. Você hoje casa com 5, 6, 7, 8 anos, 20 e está se separando. Por que está existindo? É a falta de Deus. A realidade é essa. É a falta de Deus. Porque quando você tem Deus, você tem um amor maior dentro de você, que é o amor ágape, que ele vence tudo. Ele vence uma discussão. Ele vence o eu. Então, a falta de Deus, a falta do conhecimento está causando muita separação aí. Traição. Porque justamente a falta deste conhecimento que nós estamos lendo, que é muito importante para mim e para você. Quando a gente faz um estudo desse sobre os padrões de moralidade sexual, ele é um estudo que ele vai do solteiro até o casado. Porque o solteiro também tem que ter sua responsabilidade. Ele tem que namorar, tem que conhecer, depois tem que casar, tem que assumir suas responsabilidades e tem que ter compromisso. Então é através do ensinamento bíblico que nascem os padrões de famílias. Meus amados, tem muitas famílias sendo destruídas, o inimigo está destruindo, achando que é normal, olhou com cara feia, não quero mais você não, vamos se separar, vamos no cartório, assina o divórcio. Eu não quero mais não. A mulher disse alguma coisa, faltou dinheiro no bolso, não quero mais não porque não tem mais dinheiro, no carro, não tenho mais o carro. A herança não foi partida, vamos se separar, não quero mais não. O que é isso, irmão? O que é isso? Onde é que estão os valores de matrimônio, os valores de Deus? Deus, ele não escolheu ela ou ele para você à toa, não. A palavra de Deus, quando você vai se casar diante da juíza, ela pergunta: você aceita até a morte? Olha aí. Aí você diz: aceita até a morte. E por que é que muitas vezes você volta atrás? Ou ela ou ele volta atrás? Por que isso existe? É justamente isso aqui. As pessoas não querem seguir o padrão divino, um padrão da palavra de Deus. Mas voltando para nós aqui, o adultério e a fornicação, que eu li agora aqui, são pecados graves diante dos olhos de Deus, por serem transgressões da lei do amor de Deus. A gente já leu aqui. Mas abra aí em Êxodo 20:14. Êxodo 20:14. Vamos só ler aqui a Bíblia aqui, que é bom a gente fazer uma referenciazinha. Nós estamos fazendo estudo. Vamos Êxodo 20:14. Vamos Êxodo 20:14. Vamos fazer aqui uma 20:14. Vamos ver o que ele diz, ó. Olha aí, ó. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos no Antigo Testamento ele diz, olha, ó. Não adulterarás. Eita, meu irmão, é forte. É tão forte que até a palavra ela balança quando o cabo diz isso. Não adulterarás. Não cometa adultério. Não adulterarás. É forte, meu irmão, é forte. Sabe por que eu digo que é forte? Porque a gente que é homem, a gente que é mulher, a gente que é ser humano, a gente tem que estar desviando disso aí. Porque os pratos estão aí. Agora você só come se quiser. É o que eu digo. Mas vamos lá. Vamos falar agora sobre... Falamos aqui sobre a intimidade sexual, falamos sobre o adultério e vamos falar agora sobre a imoralidade. Você sabe o que é imoralidade? Pois você vai aprender comigo agora. A imoralidade é a impureza sexual, não somente inclui o ato sexual ilícito, mas também qualquer prática sexual com outra pessoa ou com quem você, ou seja, que não seja o seu cônjuge, a quem ensine em nossos dias, em qualquer intimidade sexual entre jovens, adultos, solteiros, tendo eles
muitos compromisso e aceitável, uma vez que não haja ato sexual completo. Tal ensino peca contra a santidade de Deus e o padrão bíblico da pureza. Deus proíbe explicitamente a descobrir a nudez, ou ver a nudez, ou qualquer pessoa não ser marido e mulher legalmente casados. Levíticos 18, capítulo 18, versos 6, 30, 20. Meus amados, sobre a imoralidade, ele está falando aqui o seguinte, que Deus ele não concorda o sexo antes do casamento. É o que ele está falando aqui. Isso é imoralidade. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando que a palavra de Deus, ela fala aqui, e ela há uma concordância bíblica em Levítico. Vamos ver Levítico capítulo 18, versos 6, vamos ver aí. Abra sua Bíblia aí, vamos ver só uma coisa aqui. Levítico. Hoje é dia de ensinamento, pessoal. Ensinamento para nós mesmos. Pronto, Levítico. Capítulo 6. Vamos ver só aqui. Capítulo 6. É Levítico, capítulo 18, versos 6. 18, versos 6. 18. Pronto. Vamos ver só o que é que ele fala aqui, ó. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Olha aí, ele vai mais à frente e diz assim, Deus, não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é a tua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Quando ele fala isso aqui, ele está falando sobre a moralidade, a moral da nudez. Ele está falando isso aí, a importância da moralidade. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você que a gente tem que ter uma moralidade e não uma imoralidade. Inclusive, eu queria fazer aqui um comentário também. Eu espero que não fique constrangido do que eu vou falar, mas é importante nós também, quando fala aqui sobre nudez, sobre imoralidade, é importante também nós crentes ou o povo de Deus também saber se conduzir de uma forma geral ao se vestir. Isso aí é moralidade. Eu não estou aqui falando de ninguém, eu não estou aqui criticando, não estou falando o nome de ninguém, eu estou só lhe dizendo que é importante se vestir bem. Isso também faz parte do povo de Deus. Eu não estou aqui criticando. Não é isso aí, eu não estou aqui criticando quem veste um calção, não é isso. Eu estou falando que a gente se vestir bem é importante para o mundo cristão. Isso também faz parte da moralidade. Você se vestir bem. Eu acho assim que em cada local, opinião minha, não estou aqui criticando, não estou excluindo, não estou falando de ninguém. Quero deixar bem claro. Mas eu acho assim, cada local, ele tem que ter a sua vestimenta correta. Você quer ver um exemplo disso? Se eu sou um bombeiro, vou dar um exemplo, um bombeiro, salva vidas. Eu estou na praia, eu estou com minha prancha, estou com meu material de trabalho. Você acha que ele tem que estar de paletó, sapato social, gravata ali para salvar uma vida? Não, meu irmão. Cada local
ele tem que ter sua vestimenta. Isso também é um padrão, é uma moralidade cristã. O bombeiro ele tem que ter o quê? O calção de banho, tem que ter a prancha, tem que ter uma camiseta para ele nadar. Tá entendendo? O ciclista tem que ter seu material, capacete, tem que ter sua roupa para pedalar, se sentir mais confortável, chegar mais rápido no trabalho. O soldador, aí soldar uma solda ali, tem que ter o óculos, tem que ter o material de trabalho. Tá entendendo? Isso aí é a moralidade também, nosso padrão também divino. Então o que eu quero dizer é que nós, povo de Deus, temos também que se comportar também como reverência ao Senhor. Não estou falando aqui de vestir a melhor roupa, botar roupa, não é isso. Porque Deus, Ele conhece seu coração em espírito e verdade. Mas o que eu quero falar é que todo canto que você andar segue um padrão também. Vamos dizer assim, fisicamente, de roupa, de vestes. É a mesma coisa. Eu vou chegar lá no meu trabalho para trabalhar só de calção e uma camiseta? E aí? Não posso fazer isso. Eu tenho que seguir o quê? Uma doutrina. Eu tenho que chegar no meu trabalho, tenho que ter meu coturno, tenho que ter minha roupa, tenho que estar pronto para trabalhar. Assim é o povo de Deus. É interessante que o povo de Deus, ele saiba se vestir também. Não estou aqui excluindo ninguém não. Mas é importante isso aí. Saber se vestir. Porque em todo canto cabe um vestimento, é como eu estou dizendo. O bombeiro, quando ele está em serviço, ele tem a vestimenta dele. Por que o povo de Deus não tem também sua vestimenta? Por que o povo de Deus também não pode ter? Tá entendendo? Então, procure ter sua vestimentazinha adequada com a casa do Senhor. Não de qualquer jeito, né? Eu sei que Deus, ele vê o coração em verdade e espírito. Você pode até chegar até de pé descalço, só com um calção e uma camisa, e estar adorando ao Senhor, e Ele vai te ouvir também. Ele ouve também. Entra no templo ali, Ele transforma aquele homem que chegou ali, só de calção, só de bermuda. Entendeu? Eu estou falando isso, mas não é excluindo as pessoas. Eu quero deixar bem claro que é importante o povo de Deus saber se vestir também. Isso aí entra nessa parte de moralidade também. A gente tem que ser exemplo. Uma vez lá no trabalho, um irmão chegou para mim e disse: Moreira, rapaz, tu é crente, né? Aí eu digo: rapaz, sou, põe glória do Senhor. Rapaz, eu percebi teu jeito, ó. Tu é tranquilo demais, ó. Não se esquenta com nada, tranquilo. Olha aí. Tá vendo aí como é que eu quero dizer? Que até através da sua pessoa, as pessoas já te chamam de crente. Tá entendendo? Então é importante. Pessoal, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo inclusão de roupa, de pessoas. Não estou querendo, não é isso. Eu não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é que a gente como cristão tem que também saber se vestir, é importante. Entendeu? É importante a gente se vestir num padrão divino, para ir para a igreja, adorar o Senhor, né? Isso é importante, faz parte também dessa questão que nós estamos estudando, dos padrões de moralidade, né? Uma vez eu estava ali em determinado local, aí chegou uma irmã. Eu não vou dizer aqui qual foi a igreja, né? É falta de ética, eu estava lá assistindo o culto. Rapaz, a irmã chegou, só misericórdia, que eu digo assim, que os irmãos ficou falando da irmã, né? Rapaz, irmão, né? Sem brincadeira nenhuma. Ela parecia assim, não tenho nada contra, eu não estou aqui fazendo inclusão de ninguém. Mas todo mundo ficou olhando e disse: rapaz, tá um padrão fora do normal aqui na igreja. Tá tudo fora do normal, o negócio tá sério. A roupa dela não estava adequada. Eu não vou nem dizer como é que estava, mas eu vou dizer, não estava adequada com a igreja ali no templo do Senhor. E ela já tinha muito tempo de crente já, e as pessoas ali falando, criticando.
Eu fiquei na minha, eu só disse assim, misericórdia, meu Deus, né? Mas as irmãs ficaram falando, quer dizer, isso aí faz parte da moralidade do povo de Deus. Vamos acordar, povo, vamos acordar, vamos ser diferente. Não é ser melhor do que ninguém é melhor do que ninguém não. Nem eu sou, eu posso sentir uma dor no coração e partir ainda hoje. Mas vai ficar essa mensagem aí no YouTube. Mas vamos ter moralidade, vamos honrar o Senhor. Vamos continuar levando a bandeira do Senhor, em nome de Jesus. Vamos continuar nosso estudo aqui. Agora nós vamos para falar aqui sobre o crente. Ele deve ter autocontrole e abster-se de todo e qualquer prática sexual. Ele tem que se abster-se antes do casamento e justifica a intimidade pré-marital em nome de Cristo, simplesmente com base no compromisso real ou imaginário e transigir abertamente com os padrões santos de Deus. É igualar-se aos modos impuros do mundo e querer deste mundo purificar a imoralidade como um aspecto do fruto do espírito do crente. A conduta positiva e pura, contrastando com tudo que representa prazer sexual e imoral, com uma blindagem, fornicação, adultério e impureza. Nossa dedicação à vontade de Deus é pela fé. Abre o caminho para que recebemos a bênção do domínio próprio e temperança. Lá em Gálatas 5, 22 e 24 vai falar isso. Fala que sobre o que eu estava falando, né? Sobre o crente, ele tem que ter o autocontrole. O crente, ele está namorando, tem que ter controle. Fácil? É não. A carne, ela sente prazer. Isso aí é normal, é desde o começo do mundo. Mas o crente, ele tem que ter isso, ele tem que ter sua limitação, para que Deus abençoe. O crente, ele não deve fazer sexo antes do casamento. A realidade é essa, a palavra vem falando aqui. Porque você vai ferir a lei de Deus. E Deus, ele não vai lhe abençoar, é o que a palavra diz. Mas a palavra diz que o crente, ele tem que ter um controle, mas com base também no compromisso. Se eu estou namorando, eu estou me guardando ali para aquela jovem, eu tenho que ter compromisso com ela. Eu tenho que ter esse compromisso. Do mesmo jeito é o homem casado. Se eu sou casado, eu tenho que ter compromisso com a minha varoa. É ela que todo dia está me esperando. É ela que todo dia está fazendo meu baião. Eu tenho que ter compromisso também. Meus amados, agora vamos para o último tópico aqui dos padrões da moralidade sexual. Termos bíblicos descritivos da imoralidade e que revelam a extensão desse mal. A fornicação, ela descreve uma ampla variedade das práticas sexuais pré ou extramaritais. Tudo que significa intimidade e carícia fora do casamento é claramente transgressão dos padrões morais de Deus para o seu povo. A lascívia, ela é a ausência de princípios morais, principalmente o relaxamento pelo domínio próprio, que leva à conduta virtuosa. E também o relaxamento pelo domínio próprio, que leva à conduta sobre a modéstia, prática da lascívia. Isso inclui a inclinação e a tolerância quando as paixões pecaminosas sobre o seu estímulo, e desde modo a pessoa torna-se
participe de uma conduta antibíblica, uma conduta de engano, e aproveita-se de uma pessoa para explorar. Somente até aqui. Mas a palavra de Deus, ela dá um ensinamento, né? Que quando você pratica um ato de prostituição, quando você pratica um adultério, você está explorando uma pessoa. Porque se você é uma pessoa casada, ou você é uma pessoa que não mora com alguém com compromisso, aí você arruma outra pessoa. E aí? O que é que tu está garantindo? O que é que tu está garantindo para essa pessoa? Você está garantindo um engano. Isso é coisa do demônio, do mal. Você está garantindo ali um engano para aquela pessoa. Significa ali a privação da pureza moral que Deus pretendeu para essa pessoa, para a satisfação de desejos egoístas, despertar noutra pessoa estímulos sexuais que não possam ser correto e legítimo e satisfeito, significa explorar e aproveitar-se dela. A lascívia ou cobiça carnal é um desejo carnal e imoral que a pessoa daria vazão se tivesse oportunidade. Isso é um desejo da carne. Amém? Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara. Nós temos que, como pessoas de Deus, nós temos que orar todos os dias. Temos que estar vigilantes para não cair nesse pecado, nessa tentação que nós acabamos de estudar hoje aqui no canal Cristo Salva. Amém? Um forte abraço a todos e só quero agradecer, e eu espero que esse estudo ele seja de grande valia, não só para mim, mas para você também. Um forte abraço, até o próximo encontro, povo de Deus. Deus te ama e eu te amo também. Forte abraço.